Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à última terça do mês de julho. E hoje faremos uma reflexão em torno do capítulo 23 da obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier. São 30 capítulos apresentados pelo irmão Humberto de Campos nesta obra, e cada capítulo é um convite do mesmo e da espiritualidade benfeitora e amiga a uma reflexão mais séria em torno dos ensinamentos de Jesus. Porque todos os 30 capítulos está permeando a passagem de Jesus entre nós. E não somente ele vai trazendo aquilo que nós já conhecemos, que está registrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas trazendo por detrás daquele palco que foi a Galileia, a Judéia, a Samaria e tantas outras regiões pelas quais o Mestre amado caminhou entre nós. Ele vai trazer bastidores esses que não estão registrados pelos seres humanos, pelos homens, pelos teólogos, pelos cientistas e por todos aqueles que viveram a época com o Cristo. E a doutrina espírita, ela vai trazer para nós um resgate, não somente do cristianismo, revivendo e fazendo com que nós nos aproximemos agora de uma forma mais, vamos dizer assim, íntima com os textos da Boa Nova, mas ao mesmo tempo nos proporcionando essa reflexão mais amadurecida por nossa parte, tendo em vista que dentro dos princípios da doutrina espírita, a reencarnação é uma realidade. Não é a primeira vez que nós tomamos contato com as lições do Mestre. E também não será a última vez. Porque Jesus, ele sintetizou para nós lições de forma bastante simples, poderíamos assim dizer, mas ao mesmo tempo complexas na estrutura psíquica e moral dos espíritos que estão evoluindo na Terra, dos mecanismos da justiça divina, de forma universal. Mas ao mesmo tempo que ele vai nos apresentar as lições imperecíveis da alma, do espírito, ele vai trazer também a alegria, ao nos convidar a buscarmos Deus em tudo, em todos. E a lição do o servo bom, que vai falar de perto a nós, em especial no que tange a algo que ainda é motivo de preocupação para muitos: dinheiro. Alguém aqui se preocupa com dinheiro? Para nós não é problema, não é solução, não é assim? Dinheiro nunca foi problema. Dinheiro é a solução. Pois bem, neste capítulo 23, nós vamos encontrar na narrativa de Humberto de Campos os apóstolos de Jesus, falando das riquezas, das propriedades, do poder que, de certa forma, o dinheiro e aqueles que o detêm, entre aspas, possuem no mundo físico, no mundo material. E isso era alvo
de grandes transigências, não somente entre os apóstolos, mas entre a sociedade de forma geral. Não somente a de Israel, mas também a de Roma, a da Grécia, do Egito, da Índia, de todas as civilizações, até nos dias atuais. E os apóstolos, eles sempre entravam em acaloradas, vamos dizer assim, discussões, não é diálogos não, discussões em torno dessa moeda, que para muitos é problema, para muitos é solução, mas para Deus é proposta de progresso aos seres em evolução. Então nós temos que ter isso em mente. E aqui, logo no início, Humberto de Campos, ele vai dizer assim: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. Olha que coisa interessante que Humberto de Campos está trazendo para nós. Porque os 12 apóstolos eram seres humanos que traziam as suas fragilidades, que traziam os seus problemas de natureza pessoal, de natureza familiar, de natureza dentro das atividades que eles exerciam, do trabalho, onde adivinha o sustento para si mesmos e para a família. E aqui vai algo interessante que nós precisamos destacar. Quando nós lemos os 4 evangelhos, a gente pensa que os 12 apóstolos ficavam às 24 horas do dia com Jesus. Não é verdade? Dá essa impressão. Mas não foi bem assim. Porque eles trabalhavam, tinham a atividade, porque tinham que levar o sustento à família. Lembremos de Pedro, que é narrado no Evangelho, que a sua sogra estava adoentada. Então, Pedro era casado. Mas não nos narra o Evangelho que Pedro possuía filhos. É algo interessante. Sabemos que Filipe também era casado, um outro apóstolo, e que tinha filhos, na verdade, filhas. Sabíamos que outros apóstolos também tinham família, tal como Judas Iscariotes, cujo pai era um grande comerciante da cidade de Cariote, ou Queiriote, de onde advém o seu adjetivo ao nome, porque isso não é o sobrenome. Judas Iscariotes não é o sobrenome dele. Chamava Judas. Iscariotes é devido à cidade de onde ele provinha. E Judas, como sabemos, ele entrou em queda devido à moeda. Então imaginemos a cena. Os apóstolos entrando em contendas acerca das riquezas, das propriedades, do dinheiro. E muitos condenavam e pensavam consigo mesmos que o dinheiro era um adversário que colocava o ser humano em queda. Pois bem, e aí Humberto de Campos vai trazer aqui Judas, no caso, Tadeu, que é um outro apóstolo. Eu não vou perguntar para você se todos aqui conhecem o nome dos 12 apóstolos. Aí seria demais, né?
Lembram o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Porque aqui na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, ele vai trazer todas essas 12 personalidades para nós. Para que nós possamos vê-las não somente como elas atuavam, mas conhecer um pouco da intimidade dos mesmos. Por exemplo, no caso de dois deles, João Evangelista e Tiago, seu irmão. Humberto de Campos mostra-nos que Jesus esteve na casa dos mesmos, conversando com o pai dos mesmos, para que o pai pudesse ceder os seus dois filhos ao trabalho do mestre. Mas eles trabalhavam com o mestre após realizar as suas atividades juntamente ao pai. Então nós já trouxemos aqui 4 apóstolos. João Evangelista, Tiago, irmão de João Evangelista, Judas Tadeu, foi até mais, né? Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Filipe e Pedro. Eu falei 6 apóstolos, falta mais 6. Marcos não foi apóstolo. Tá vendo? Marcos é considerado evangelista, mas ele não foi um apóstolo direto do Cristo. Muitos questionam se Marcos conheceu ou não conheceu Jesus. Outros vão dizer que uma das crianças ao qual Jesus abençoou era Marcos. Mas isso está no campo aí das hipóteses. Nós não temos como afirmar ainda. Um dia teremos. Alguém arrisca mais algum nome? Bartolomeu. Tomé. Tá vendo como é que você sabe? Tobias não era apóstolo. Não, Tobias. Não existe um apóstolo chamado Tobias. Existe um apóstolo que foi colocado no lugar de Judas Iscariotes, chamado Matias. Está no livro Atos dos Apóstolos. Tobias é nome de um personagem bíblico que tem um livro dele no Velho Testamento, o livro de Tobias. O livro de Tobias é encontrado apenas na Bíblia Católica. Então, quem quiser chegar em casa e a Bíblia for protestante, querer abrir um livro de Tobias, não vai achar. Ok? E é o único livro da Bíblia que fala de um anjo, que é o anjo Rafael. Porque nos outros fala de Miguel e de Gabriel. Mas somente no livro de Tobias nós temos a referência ao anjo Rafael. Coisa interessante. Aí você já trouxe um outro apóstolo. O Tiago nós já comentamos, né? Irmão de João. E esse Tiago, considerado menor, não porque era menor no sentido de estatura, ok? Por questões lá realmente de adjetivação da cultura e dos costumes e que foi repassado. Falta mais aí. Hã? Porque na cultura israelita, nós éramos conhecidos como filhos de fulano de tal. Por exemplo, ninguém conhecia Delano, meu nome é Delano. Todos conhecem, né? Por Delano. Ótimo. Estou Delano. Delano não. Se fosse na cultura israelita, o filho de Nelson. Meu pai chama Nelson. Aí seria Bar Nelson. Né? O filho de. Então, era assim que se tratavam uns aos outros. Aí, daqui a 2000 anos, né? Delano do Cantinho, mas era o sobrenome dele? Não, Delano, porque havia uma casa espírita lá na cidade de Belo Horizonte, chamada Cantinho. Bom, mas faltam mais. André, irmão de Pedro. Mateus. Simão Zelote. Fechou os 12, não fechou? Fechamos os 12. Pois bem, eles iam conversando.
acerca das riquezas, mas com um olhar negativo. Um olhar negativo acerca das riquezas. Por quê? Observava-se à época as grandes desigualdades sociais. Mudou alguma coisa de lá para cá? Ainda temos grandes desigualdades sociais no planeta, não temos? E os apóstolos ficavam intrigados com isso. Por que uns eram abastados, afortunados? Por que outros traziam enormes dificuldades? Por que outros nasciam já como escravos ou eram escravizados? Onde se encontrava Deus que permitia e que permite que tudo isso aconteça? Não é assim que nós pensamos, analisamos, refletimos? Então, os apóstolos traziam essas colocações entre si e ficavam ali discutindo, dialogando, mas Jesus, mantendo a sua serenidade, mantendo o seu equilíbrio, observando as contendas dos mesmos, mas intervia de vez em quando as coisas saíam realmente ali do equilíbrio, para não deixar que as coisas tomassem uma proporção mais desagradável entre os mesmos. Porque parece que os apóstolos eram assim, amigos do peito. Irmãos, mas irmãos mesmo. Irmãos mais do que irmãos. Mas não eram bem assim. Não era. Por exemplo, quando um dos apóstolos foi convidado, houve grandes rixas entre os mesmos. O Levi, que é o apóstolo Mateus, porque o seu trabalho era coletor de impostos. Isso não era bem visto. E ele trabalhava na coletoria de Cafarnaum. E Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores e tinham que pagar impostos, confrontava com ele várias vezes na coletoria. E de repente Jesus convida Levi para estar junto ao seu coração e com os outros irmãos. Então foi uma caminhada de 3 anos, não tão simples quanto pareça, mas que deixou raízes profundas nos corações desses irmãos que souberam vencer as suas dificuldades, vencer os seus orgulhos, as suas vaidades, as suas intolerâncias, as suas incompreensões, e principalmente quando o mestre retorna ao plano espiritual, na vivência, na aplicação da semeadura, em especial abrigando outros corações necessitados com a fundação da Casa do Caminho na cidade de Jerusalém, eles puderam observar então que a mensagem do Evangelho é altamente consoladora, confortadora, porque Jesus veio para todos e todos nós somos necessitados. Então a riqueza era algo ainda, do ponto de vista deles e de muitos de nós na atualidade, condenável, conforme descreve aqui Humberto de Campos. Levi, que é Mateus, ele vai dizer assim: a necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse, mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tenha vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. Ele está ali dialogando com eles. Está André, está Pedro, está Felipe, está Judas Tadeu, cada um colocando suas opiniões.
É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. E aqui, um detalhe importante, trazido por Humberto de Campos, e que não é registrado pela teologia e pela forma que chegou até nós, os textos do Cristo. Diz Humberto de Campos, o antigo cobrador de impostos, Levi, a seguir Jesus, ele deixara a coletoria. Pai Delano, mas você não disse que os apóstolos teriam que trabalhar para se autossustentar? Ele vai fazer o quê? Ele deixou a coletoria. Porque Humberto de Campos não traria assim, o antigo, ele poderia colocar o cobrador de impostos. Então, quando ele coloca a palavra antigo, ele fala que já não mais exercia a profissão de coletor de impostos. Mas Levi tinha mais 2 irmãos, que também eram apóstolos. Judas, Tadeu e Tiago, considerado menor, pois que os 3 eram filhos de Alfeu. Quem nos fala isso? O próprio Humberto de Campos, no capítulo 5 desta obra intitulada Os Discípulos. Então, Mateus, ele retorna à pescaria, em comunhão com os irmãos. Ele deixa a coletoria. Assim, expunha sua maneira de ver. Mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: continuarei acreditando. E aí ele cita uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 24. Eu perguntei. Mateus, capítulo 19, versículo 24. Qual é a passagem? Fica difícil, né? Continuarei acreditando. Olha o que o Filipe diz. Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Ah, mas essa fala não é de Jesus? É a fala de Jesus, citada nesse versículo 24 do capítulo 19 de Mateus, quando um jovem rico se aproxima do mesmo e pede para acompanhá-lo, para ser seu discípulo. Então Jesus coloca alguns pontos que ele deveria observar e ele disse: tudo tenho observado. E aí Jesus ensina-nos: queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens e segue. O jovem, naquele momento, não pôde seguir o Cristo. Nós não vamos interpretar essa passagem, estamos apenas trazendo aí essa colocação de Filipe. Então nós não sabemos se Filipe está justificando ali no diálogo com os apóstolos, trazendo essa fala, esse ensinamento de Jesus, ou se era comum essa frase entre os israelitas. Então não sabemos. Fica aí a dúvida. Mas Jesus colocou, quando o jovem deu as costas, voltando para os discípulos, os apóstolos, que naquele momento estavam presentes, acompanhando o diálogo, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Este camelo aqui não é o animal, não é aquele dromedário que existe lá nas regiões da Palestina, do Egito. Era uma espécie de fio, mas de um fio grosso, mais comprido, que era utilizado na tecelagem.
Então, este fio ele não entrava em certos buracos de agulha. Pois bem, as desigualdades sempre existiram. E foi perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta de número 55, a respeito das desigualdades sociais, que sempre existiu no planeta em que habitamos e que ainda existe. Ainda existe. E a resposta que ele dá é que nos chama a atenção a respeito das desigualdades sociais. Ele diz assim, que as mesmas é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Porque cada filho de Deus recebe de acordo com as suas próprias obras, conforme também ensinou Jesus. Então, se há desigualdades sociais, é porque existe a reencarnação. É algo que nós devemos pensar. Mas Allan Kardec, ele traz na questão de número 811 do Livro dos Espíritos, acerca das desigualdades sociais. Lembram da pergunta? Da resposta? Bom, vamos ser fiéis ao texto. Livro dos Espíritos, questão 811. Pergunta Allan Kardec. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Porque a questão das riquezas promove grandes desigualdades. Então, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Resposta: não. Nem é possível. Mas eles continuam, que é de onde Emmanuel traz na resposta ao livro Consolador. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, exemplificando, amanhã, quando vocês chegarem em casa, todos receberão uma mensagem da conta bancária de vocês. Foi depositado R$1 milhão na conta bancária de cada um de vocês. Muitos vão dizer, Deus existe. Na verdade, Deus existe. Aí todos vão receber R$1 milhão na conta bancária. Os encarnados, tá, gente? Porque os desencarnados, né? Não tem como. Porque os desencarnados, os desencarnados não têm mais conta bancária. Preciso pensar nisso aí, viu? Amanhã, dia 26 de julho de 2023, todos com R$1 milhão na conta bancária. Justo. Aí, em 26 de julho de 2025, todos nós que recebemos R$1 milhão em nossa conta bancária, como será que estaremos? Será que nós estaremos bem melhores do que nos encontramos hoje? Ou será que estaremos passando por algumas divergências na administração deste dinheiro? Ou será que esse dinheiro, da mesma forma que chegou, também se foi? Ou será que todos estarão felizes? Ou muitos estarão entristecidos? O que se prende a isso?
É o que os espíritos estão dizendo a Allan Kardec. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Somos individualidades. Somos espíritos. E aqui algo mais importante, entre aspas, né, do que o dinheiro. Mais importante do que o dinheiro. Dinheiro, entre aspas. Nós somos únicos. Vocês, cada um de nós que nos encontramos aqui, nós somos únicos. Não existe outro espírito igual a mim. Pode ter aquele que se assemelha, mas igual a mim não existe. Da mesma forma que não existe outro espírito igual a cada um de nós que nos encontramos aqui. Somos únicos. Somos únicos. E por causa dessa unicidade que temos, estamos sendo convidados por Jesus que manifestemos em nós a condição de filhos de Deus. Foi o convite de Jesus. Foi o convite de Jesus. E Jesus, então, escutando aquela conversa a respeito das desigualdades, da riqueza, ele espera o momento certo para atuar. Mas aqui na questão 811A, apenas para registrar, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há, no entanto, homens que se julgam ou que julgam ser esse o remédio aos males da vida. Isto é, a desigualdade das riquezas, que vai promover as desigualdades sociais. Então, existem homens que julgam ser esse o remédio aos males da vida. Que pensais a respeito? Perguntando aos espíritos superiores. E eles respondem: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Conforme eu disse, cada um tem a sua própria característica. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. É a colocação dos espíritos superiores. Saibamos combater o egoísmo. E naquele momento, poderíamos afirmar que os apóstolos estavam sendo, de certa forma, egoístas, invejosos, pelo simples fato de observar que muitos tinham e outros não. Da mesma forma que nós pensamos assim: nossa, por que fulano tem tanto e não tem nada? Outro dia eu assisti uns comentários aí na internet, cada coisa que passa na internet que só Deus duvida. Uma pessoa que tem bastante dinheiro, ele é filho único, herdeiro de grande fortuna. Gente, eu vou falar aqui, todo mundo vai ter que agir como cristão, ok? Como somos cristãos, não somos? Olha para você ver como é que a nossa mente é. Aí o repórter perguntou: mas você não é casado, você não tem filhos, e a sua fortuna é considerada? E se algo acontecer? E que você deverá deixar essa fortuna? Como é que você vai, como se diz, reparti-la? Eu sou fã do Neymar, eu vou deixar tudo para ele. Cristãos, somos cristãos, somos? Foi a resposta dele. Eu sou fã do Neymar e vou deixar tudo para ele. Temos que respeitar o irmão? Temos. Ele é um espírito único. É uma individualidade. E o Neymar precisa, né?
O Neymar precisa, a família do Neymar precisa, então tá tudo certo. Né? Tem espírito que está perguntando assim, mas quem que é Neymar? Que não sabe quem que é Neymar. Está desencarnado há mais de 100 anos, vai saber quem que é. Neymar é um atleta de um esporte que existe aqui no plano físico. Um atleta. Que tem também dinheiro. Pode não ter necessidade. No caso dele foi pelo que ele é fã, ele gosta, né? Sim. Não, as pessoas deixam de acordo. Claro, com certeza. Graças a Deus nós somos cristãos e estamos orando para este irmão, né? Para que ele amadureça um pouco o seu pensamento, não é verdade? A sua forma de pensar. Pois bem, passa-se o tempo. Então, Jesus ficou 3 anos entre nós. Passa-se o tempo, não sabemos quanto tempo passou. O que sabemos é que Humberto de Campos, nessa lição, ele vai trazer um acontecimento importante. Jesus vinha peregrinando da região da Galileia em direção a Jerusalém. E sabe o que iria acontecer quando Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele iria ser condenado pelos homens, por nós, e dentro dessa condenação receberia a pena de morte, do qual ele foi crucificado. Então nós estamos adentrando os instantes finais da passagem do Mestre entre nós. Mas antes de chegar a Jerusalém, ele passa por uma cidade chamada Jericó. Muito conhecida por muitos de nós, porque há uma parábola narrada pelo Cristo em onde ele faz referência a essa cidade, que é a parábola do bom samaritano. E ao passar por Jericó, Jesus não fez simplesmente assim, de forma aleatória. Lembremos que estamos diante do Cristo planetário. Ele nos conhece, a cada um de nós, pelo nome. Todos os espíritos que estão na Terra, encarnados e desencarnados, todos, Jesus conhece pelo nome. Sabe quem que é? Dá para compreender o campo mental do Cristo? Conhecer todos. E não é só conhecer todos pelo nome, é saber todas as lutas, as etapas vivenciadas, experienciadas por nós espíritos ao longo da nossa jornada na Terra. E daqueles que vieram de outros orbes planetários. Ele gerencia, ele direciona o nosso planeta. Tudo que acontece aqui, ele o sabe. Então ele sabia que ao passar por Jericó, havia um publicano chamado Zaqueu. E esse publicano era muito rico. Muito rico para os padrões da época. Uma fortuna considerada. E esse publicano de nome Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, naquela cidade. E ele queria conhecer um mestre interessante, pois que Humberto de Campos nos dá a entender que Zaqueu nunca tinha visto Jesus, embora já tinha ouvido falar. Então seria o primeiro contato de Zaqueu com Jesus. Ele está trazendo para nós uma passagem registrada pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 19, versículos 1 a 10. Somente em Lucas encontramos a menção a este publicano Zaqueu. Quem quiser chegar em casa, abrir o texto bíblico e ler os versículos 1 a 10 do capítulo 19,
temos a história de Zaqueu. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Então, ele nunca tinha visto Jesus, apenas conhecia o nome do Mestre e dos seus feitos. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, uma espécie de figueira brava. O que é a figueira brava? Ela não dava nem flores, porque o figo é uma flor. Ela não dava flores. Chamava figueira brava, sicômoro. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus, coração inundado de curiosidade, de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se, o Messias, e vendo ele acima do resto das pessoas, porque subiu em uma árvore no sicômoro, admirou-lhe o porte nobre e simples. Uma característica de Jesus. Porte nobre, mas ao mesmo tempo simples. Sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia, altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo. Então ele está registrando para nós aquele momento em que Jesus para próximo ao sicômoro, levanta os olhos, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, porque hoje hospedarei em tua casa. Então Jesus, ele programou essa ida a Jericó, sabendo que ali havia um publicano, mas que esse publicano já demonstrava sinais de abertura do seu coração às necessidades dos seres humanos. Ele não estava completamente fechado dentro de si mesmo. Já havia um campo de abertura, porque se não houvesse, Jesus não hospedaria na casa dele. Não hospedaria. Mas Jesus foi lá na casa dele. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano, imagina como é que ele desceu da árvore, né? Ele não desceu, ele caiu. Ele deve ter caído. Ué, hospedar na minha casa, né? Caiu. E algo interessante narrado por Humberto de Campos. Abraçou Jesus. Zaqueu então vai ao encontro do mestre e dá um abraço. Imagine nós abraçando Jesus. Zaqueu teve essa oportunidade. Abraçou, mas abraçou mesmo Jesus, com imenso júbilo, diz Humberto de Campos. E ordenou, olha o que Zaqueu diz. Ordenou todas as providências para que o querido hóspede e toda a sua comitiva, imagina as pessoas acompanhando Jesus, e toda a sua comitiva fossem recebidos em sua casa. Mas olha só, é importante a colocação do Humberto de Campos. Fossem recebidos em sua casa com imensa alegria. O mestre, sabe o que Jesus fez?
ao direcionar para a casa de Zaqueu? Os apóstolos ali, ouvindo. E os apóstolos conheciam Zaqueu. Levi sabia quem era Zaqueu? Sabia. Os apóstolos sabiam quem era Zaqueu. E o mestre, ao direcionar para a casa de Zaqueu, ele simplesmente falou assim, deu o braço. Eles deram um braço um ao outro. Jesus deu o braço, Zaqueu colocou o braço assim, e saíram caminhando. Diz Humberto de Campos, o mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento às suas observações mais insignificantes. Então imagina Zaqueu caminhando com Jesus, de braço dado para a sua casa, e falando, Jesus, não sei o que, e Jesus ouvindo pacientemente. Imagina como é que os apóstolos ficaram. Humberto de Campos traz o pensamento de Filipe, para não falar dos outros. Não se tratava de um rico que devia ser condenado. Pedro, refletindo intimamente, né? Mal ele sabendo que Jesus estava escutando seus pensamentos. Então, gente, cuidado com seus pensamentos, viu? Cuidado. Porque se a boca não fala, pensamento diz muito mais. Não somente diz, como vibra. Viu? Então, Pedro, como justificar tudo isto? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Gente, os apóstolos tinham muito que aprender, não tinham? A breves instantes, toda a comitiva penetrava a residência do publicano. Não ocultava o seu contentamento. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito. E pensa que Jesus chegou lá e ficou só meia hora? Não. Ficou, foi a tarde toda e a noite adentrando. Porque diz Humberto de Campos, aproximava-se o crepúsculo, o final da tarde. Quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todos, inclusive que estavam lá de fora, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. Então era uma residência, não era, né? Para os padrões da época. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, Zaqueu ia esclarecendo a Jesus. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, gente, essa palavrinha mas, ela é educativa. No texto bíblico, ela serve como um grande alerta no nosso processo reeducativo. Ok? Vou lembrar que tinha uma passagem de Paulo. Tudo nos é permitido. Mas pensa que começou com Paulo? Não. Nós temos estudado Adão aqui nas terças públicas com o livro dos Espíritos. Adão teve uma companheira, né? Eva se permitiu aderir à mensagem da serpente, porque a serpente pergunta a Eva: é verdade que Deus não permitiu não comer de todas as árvores que estão no jardim? A serpente é inteligente, a serpente, né? Ela falou assim: podemos comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore
do bem e do mal. Olha para você ver. O mas como uma conjunção adverbial. Aula de português, né? Gramática. Que vai expressar para nós um processo de reeducação. Senhor, tenho sido reprovado, condenado, pelo fato de ter dinheiro. Mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja teu esforço, replicou o mestre. Zaqueu continua. Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo. E o publicano, ele foi relatando como que ele empregava o seu dinheiro. Até o momento que ele vai dizer assim, mestre, se eu, em algum momento, defraudei alguém, a minha consciência hoje me coloca que eu vou restituir 4 vezes mais aquele a quem defraudei. Veja bem. Para casa. Capítulo 16, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem de Fénelon. Ele ensina-nos como empregar a fortuna. É o que Zaqueu estava fazendo. O que Fénelon, nessa mensagem do item 13 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos apresentando é o que Zaqueu já exercia, praticava à época, para que nós tenhamos uma ideia. E aí, Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. É uma frase profunda, registrada também por Lucas no seu Evangelho. A tua casa recebe a salvação. Gente, imagine como que os apóstolos ficaram. Imagine. E aí, não somente a atmosfera mental dos apóstolos e de muitos que ali se encontravam, porque Zaqueu era influente. Muitos publicanos também estavam presentes. Um homem influente da cidade. Não havia somente ele, havia outros. E com certeza, além desses publicanos que haviam, fariseus, doutores da lei, ali, próximo. O mestre deixou que cessassem as interrogações, porque todos ali, mentalmente pensando naquilo que Filipe e Pedro já haviam apresentado. Amigos. Jesus então para e diz, amigos. É muito importante a palavra amigo no texto bíblico. Vou trazer aqui apenas um parênteses. Nós temos o Filho de Deus, nós temos o Filho do homem, nós temos o amigo do Filho, nós temos o servo, inclusive o título é O Servo Bom. Mas nós temos os servidores. Cada uma dessas palavras, elas têm interpretações importantíssimas dentro do contexto bíblico. É apenas um parênteses.
amigos. Jesus está considerando naquele momento todos seus amigos. Acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Um outro para casa. É bom para casa, né? Livro dos Espíritos, questão 806 a 816. Já trouxemos a questão 811. É importantíssimo alinhar essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos a essa passagem do livro Boa Nova. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Qual? O que é maior? Você dar o pão apenas para um dia? Ou você providenciar recursos para que aquelas mãos que recebem o pão possa trabalhar e, através do seu esforço, ganhar o seu pão de cada dia? É Jesus que está falando. Ele está lançando essa pergunta. No mundo, vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Sermão do Monte, temos essa menção do Cristo. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. O que Jesus está vivendo atualmente aqui? Passando de carro pelos sinais das vias públicas, nos trânsitos das grandes metrópoles, de todas as cidades do mundo. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos, espantados, ouviam, tentando justificar. Quando a gente está sem saída, a gente quer justificar, né? Não tem saída, mas você quer achar uma saída. Não tem, mas você quer achar. Senhor, Filipe, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixo nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Ao Filipe, Jesus responde: é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros de natureza a que Zaqueu procura atender? Não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Quem é mais infeliz? Aquele que está na rua só pedindo um alimento? Ou um pai, sabendo que dentro do seu lar tem 5 bocas famintas, mas não tem recurso, porque não tem trabalho, e nem nada para levar a alimentar aquelas bocas famintas? E Jesus ensinou: qual pai dará uma pedra
a um dos seus filhos quando estes pedirem pão. Então, Zaqueu já vinha desenvolvendo, à época, atividades que promoviam o ser humano, a fim de que o ser humano pudesse desenvolver, através dos seus esforços, do seu trabalho, também a sua inteligência. E dentro de uma atividade que nós exercemos, no trabalho, na convivência, na relação com outras pessoas, precisamos aprender a exercitar também fraternidade, solidariedade, respeito, compreensão. Então, uma coisa vai puxando outra. E Zaqueu, ele estava conseguindo aquela existência promover isso. Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos, os que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Sabe o que Zaqueu fez? Mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos. Jesus reparte o pão, partilhando do contentamento geral. E impulsionado por júbilo insopitável, Zaqueu, o publicano de Jericó, apresenta seus filhos a Jesus. Eu fico imaginando a cena. Olha, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é esse menino aqui, sabe? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Apresentando os seus filhos a Jesus. Nos terreiros amplos da casa, crianças, velhos, felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Então vejam bem, que tarde, que dia maravilhoso na cidade de Jericó. Na casa daquele publicano chamado Zaqueu. E é neste momento que Humberto de Campos vai registrar para nós. Quando todos, acerenando os corações, após a música, aquele contentamento, aquela alegria, desfazendo aqueles pensamentos negativos, porque depois que o estômago está cheio, a gente pensa até um pouco melhor, não é verdade? Os apóstolos, aposto que depois de uma bela refeição, eles começaram a pensar melhor. Jesus narra uma de suas parábolas. Essa parábola foi narrada na casa de Zaqueu, na cidade de Jericó. É a parábola que está registrada por Mateus no capítulo 25, nos versículos 14 a 30, a parábola dos talentos. É o subtítulo ou o título que deram nas traduções ao Evangelho de Mateus. A parábola dos talentos. Mas logo após o versículo 10 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo 11 a 27, este evangelista também traz essa parábola com outro nome, a parábola dos 10 servos ou a parábola das minas. Das minas. Oi? Lembrando a extração
que tinha, né, dos metais preciosos do ouro. Parábola de acordo com as traduções. Essa parábola é maravilhosa. Porque aquele servo... como é que é a parábola? Gente, vocês vão chegar em casa, vai abrir o texto bíblico e vai ler a parábola. Vocês podem escolher Mateus ou Lucas. Seria interessante ler as duas, fazer ali as coligações. Então tem muita coisa para ler essa semana, não tem? Né? Item 13, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, questões 806 a 816 do Livro dos Espíritos, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 14 a 30, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos 1 a 10, Zaqueu, versículos 11 a 27, a parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, diz Emmanuel, comentando, que aquele que enterra o tesouro é o egoísta. Que enterra aquele talento é o egoísta. E Zaqueu, ele mostra o oposto disto naquela existência. A tal ponto que no final da parábola, ou no meio da parábola, de acordo com as traduções, Jesus vai dizer, bom e fiel servo. Quando ele narra essa parábola na casa de Zaqueu, ele coloca as suas mãos no ombro de Zaqueu, olhando nos olhos de Zaqueu, para que todos pudessem ouvir e que ficou registrado por esses dois evangelistas, Mateus e Lucas. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E este servo, bom e fiel, vou abrir um parênteses, não vou afirmar 50% que sim, 50% que não. Ok? Na dúvida, abstente, diz Erasto, no livro dos Médios, não é verdade? Dizem que Zaqueu, ao se converter ao cristianismo, ele é nomeado o apóstolo que vai entrar no lugar de Judas Iscariotes, Matias. Então, o apóstolo chamado Matias, há quem diga que seria Zaqueu. Então, há quem diga. E também há quem diga que esse servo bom e fiel continua sendo servo bom e fiel a trabalhar por todos nós, em especial dentro do movimento espírita, com a sua última personalidade na Terra, como o irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Há quem diga. Não podemos afirmar. Um dia saberemos. Então, 50% que sim, 50% que não. Mas se realmente Zaqueu, Matias e Bezerra de Menezes é o mesmo espírito, isso não importa. O que importa é que cada um de nós, diante de todas as possibilidades que Deus nos deposita, agora sim, a nossa conta bancária não é nos bancos da terra. A nossa conta é nos bancos que se encontram nas regiões espirituais. Porque é lá que nós vamos sacar. E aí, ao chegarmos no caixa, eu tenho uma conta aqui, como é que você chama? Delano. Ah, Delano, você retornou na Terra
no mês X, do dia Y, do ano Z. Ah, você é recém-chegado, você voltou agora? Assim, voltei. Que bom, meu irmão. Cadê o seu cartão? Está aqui. O que eu tenho para sacar? Meu irmão, a sua conta está vazia. Será que ninguém sacou antes de você, não? Mas pode? Não, mas aqui no céu não tem isso, não. Alguma coisa aconteceu. Como é que foi sua tua... Faça uma reflexão de como foi a sua vida. Como é que foi sua passagem? Faça uma reflexão. Porque todos os bens que nós trabalharemos no campo íntimo, como valor moral, nós receberemos com juros, mas juros abusivos pela misericórdia divina. Juros abusivos. Porque quem faz o bem, este bem retorna de forma multiplicada. Eu fico imaginando Zaqueu chegando no banco divino para sacar. Ah, você restituiu 4 vezes, meu filho. Os juros aqui foi abusivo. O negócio aqui... Porque não existe maior riqueza para o espírito do que ele viver consigo mesmo. Quanto menos necessidade o espírito tiver, mais rico ele o é, conforme ensinam-nos os espíritos superiores. Zaqueu, que depois veio em diversas personalidades, nós citamos aqui, né, pelo menos umas, citamos, não afirmamos, tá? Bom, gente? Agora vocês imaginam a vida de Bezerra de Menezes. Precisava de alguma coisa? Não tinha nada do ponto de vista físico, mas tinha tudo. Tinha Jesus. Que nós possamos refletir para que um dia cheguemos à condição de sermos servos bons e fiéis. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim o seja.